E eu vou emendar que ele falou isso. E um jogador? Vou melhorar a pergunta. Tirando o Rogério Ceni, qual jogador, se você pudesse trazer de volta pro São Paulo? Aí, isso, era muito fã do Raí. Eu sou fã do Raí, nunca vi o Raí jogar mesmo, mas, pô, os caras falaram do Raí, o que ele jogava, eu já vi muito vídeo dele jogando, é um cara, pô, era genial, ele em São Paulo não pipocava em clássico, decidiu o Mundial, decidiu o Libertadores, decidiu o Paulo, decidiu tudo, era um jogador brilhante, era um jogador genial, e se, pô, você pensa assim, cara, Raí é um cara que, pô, acho ele um absurdo por tudo que ele fez pelo São Paulo e com certeza, tirando o Rogério Ceni, ele é o maior ídolo da história. Não, e você fala do Raí, eu lembro dele saindo do PSG Germain, vindo pro São Paulo na final contra o Corinthians. É a Ele final mó do estreia. Paulista, faz o gol de Isso. Exata. Cara, foi fantástico. A volta dele foi brilhante, brilhante, brilhante. Ele realmente. Ele também é meu ídolo, tá? Sim. De todos. Ó, eu vi o Rogério Ceni, mas o Raí. É, Não, e a galera que é, viu o Raí, muita gente prefere o Raí, fala que o Raí foi quem virou essa chave para mudar o São Paulo de patamar. Em 92, 93, tem amigos mais velhos que falam, cara, o Raí para mim foi o cara que mudou o São Paulo de patamar. É absurdo. Então, é Rogério Ceni e Raí para mim. Raí, ídolo demais na história. perfeito, perfeito. Bom, já que o Edgar perguntou do jogador e o técnico, se fosse pra trazer de volta. Boa. É o Tele, né? Tere Santana. O Tele eu sou muito fã do Muricy também, mas acho que não tem como a gente falar do Tele primeiro, porque o Tele foi quem mudou o São Paulo de patamar mesmo, fora de campo. Eu acho que ele bate para ser maior ídolo da história, eu tenho muita dúvida. Se você fala, pô, será que eu coloco o Tele ou eu coloco o Rogério? Porque o que o Tele fez no São Paulo ali, na década de 90 foi absurdo. São Paulo, naquela época, realmente era o melhor time do mundo. Não era que não, foi zebra, que nem, por exemplo, 2005, que o time do Liverpool era muito melhor, massacrou o São Paulo. Não, São Paulo naquela época era o melhor time do mundo, era o time que mais competia, era o time que encantava, era o time de Tele Santana, não tem como não falar dele, pô, toda vez que a torcida grita até hoje o nome dele, Tele, cara, é animal isso, tem uma estátua na frente do estádio, e o Muricy eu sou muito fã do Muricy, eu peguei uma época do Muricy, peguei o finalzinho dele no São Paulo, e ele tá até hoje no São Paulo. É um cara que, pô, dispensa comentários, eu sou muito fã dele, muito fã dele. E, pô, acho que no futebol, assim, é o técnico que eu vi que eu mais admiro, por tudo que ele fez, pelo. Cara, você vê os documentários do Brasileirão de 2006, 2007, 2008, o que ele fazia ali, ele, pô, tirou leite de pedra. É um cara sensacional, um cara que é muito trabalho, um cara comprometido, um cara que tá ali pelo clube, não é um cara que. Porque tem muita gente ali de dentro que às vezes passa uma imagem de bom moço, passa uma imagem de que tá pelo clube, mas às vezes quer um pouco mais se aparecer do que realmente fazer. E o Muricy é trabalho, o Muricy é sensacional, eu sou muito fã do Muricy também. Qual time pra você que é o nosso principal rival? É o Corinthians? É o Palmeiras? Ou é o Santos? Qual que é pra você? Qual que você mais gosta de passar por cima? Cara, para mim, tem essa discussão muito, principalmente com esses últimos tempos, esses últimos anos, São Paulo e Palmeiras têm uma rivalidade muito grande, uma rivalidade absurda que, pô, todo ano em mata-mata tem São Paulo e Palmeiras, todo ano, seja um, dois mata-matas, sempre histórias muito emblemáticas, história de goleada, história de classificação na casa do rival, e o São Paulo se saindo muito melhor, na melhor fase da história do Palmeiras, o São Paulo continuando sendo uma pedra no sapato, o time que mais venceu o Palmeiras de Abel, o time que mais classificou contra o Palmeiras de Abel, mas mesmo o Corinthians não estando numa boa fase, mesmo nesse contexto, eu ainda acho que o Corinthians, na minha visão, é o maior rival, é muito melhor ganhar. Não vou colocar muito, mas eu prefiro ganhar do Corinthians. É um jogo. Se ganhar é majestoso, cara. Se ganhar a rivalidade é majestoso, eu acho que é muito mais satisfatório, é muito mais gostoso de zoar o rival quando você ganha do Corinthians. E o Santos, cara, o Santos é legal ganhar do Santos também, mas o Santos acabou ficando muito para trás também. É um time que tem 30 vitórias a menos. Acho que também por não ser da capital pesa muito, e se não tiver numa fase muito boa, acaba perdendo um pouco o brilho, cara. Acaba perdendo um pouco o brilho. É um clássico legal, mas para mim não tem comparação com o que é um
um choque rei, com um que é um majestoso. Então, eu coloco nessa ordem, eu coloco Corinthians, Palmeiras e Santos. Ô, Guilherme, fala pra gente, assim, na sua percepção, o que fez o São Paulo dominar o futebol brasileiro na década de 90 e no ano 2000? É que aquela época ali, a, a genialidade ela prevalecia muito mais, porque não era tão, futebol não era tão burocratizado como hoje, não tinha tanto investimento como hoje, então era o diferente. E aquela época o diferente era o Tele Santana. Aquela época era o Tele falando que prefere fazer. Putz, é uma frase que eu não vou lembrar. Era uma frase que ele falava que prefere fazer uma jogada bonita do que ele apreciava o futebol, resumindo. E é um cara que era fantástico, era um cara sensacional, amava muito o São Paulo, e ali com os jogadores, pô, tinha cada jogador daquele time ali, tinha Raí, o Toninho Cerezo tinha voltado, o Zete foi um baita goleiro, era um time absurdo do São Paulo, e com o Tele Santana, com o apoio da torcida, começando a ganhar Libertadores, pegando aquela ascensão, aí vem a década de 90, e depois que passa, vem os anos 2000, um ano de Paulo Autuori, São Paulo conseguindo ganhar Libertadores, aí vem 2006, 2007, 2008, era a vontade e era realmente de mudar o São Paulo de patamar em uma época que, na minha visão, os investimentos eram muito menores. Então, o futebol era muito mais cíclico naquela época. Poderia chegar assim como poderia chegar o São Paulo, o Corinthians poderia chegar, o Palmeiras. Hoje fica muito mais tendencioso que quem vai chegar nas cabeças são os times com mais investimento. Botafogo, Palmeiras, Flamengo. Então, a raça que aquele time tinha, juntamente com a genialidade, principalmente na década de 90, com o apoio da torcida e tudo mais, com São Paulo em ascensão absurda, foi o diferencial, assim, e com os maiores ídolos também, com o Raí, com o Tele Santana, com o Rogério crescendo naquela época. Isso daí com certeza foi o que fez o São Paulo ser o maior time da década em 90. Pô, saudade dessa época, Guilherme do céu. Mas, Guilherme, uma curiosidade minha, como que é o seu preparo de sair da sua casa para um jogo de futebol, cobrir como setorista? Como que é esse seu trabalho? Qual foi a sua paixão pelo jornalismo? Você pode nos explicar como que é o seu dia a dia nesse sentido? Por exemplo, vamos supor, sábado, 6h30, o São Paulo joga contra o Sport. Uhum. Sexta-feira, quinta-feira, em algum dia na semana, eu vou parar, eu vou pegar meu caderno, vou estudar os dois times. São Paulo, óbvio, já sei muito mais coisas, já sei praticamente quase tudo do time, mas vou anotar tudo. Vou anotar, ó, quem tá pendurado, qual que é o número do jogo do Caleri, quantos gols falta para tal jogador atingir 100 gols. Curiosidade, você tem que ter informação, é a reportagem que você tem que fazer antes do jogo, você tem que extrair o máximo de informação possível. Por exemplo, artilharia do século, artilharia do ano do São Paulo, principais assistentes, a perna dominante de cada jogador. Cara, você tem que ir com o máximo de informação possível. O jogo que é esse no Morumbi, o histórico de confrontos, São Paulo e Sport, jogadores que eles tiveram em comum. Aí eu estudo a mesma coisa do esporte. Como tá vindo a fase do esporte? Os últimos 10 jogos do esporte. Como tá vindo o técnico do esporte? Fazer esse estudo prévio, você praticamente fazer um estudo inteiro da partida, você chegar muito bem informado. Óbvio, as escalações, quando sai a escalação. E aí chega no estádio, chega mais ou menos umas 4, 3 horas e meia antes, dependendo do jogo, chega até muito antes. E aí, óbvio, pego uma entrevista com a galera lá na frente do estádio, vejo como tá a expectativa. Vou lá, bato o credenciamento. Aí, quando eu subo para as cabines, quando tem transmissão, a gente começa mais ou menos 1h30 antes do jogo, faz todos os comentários, vai passando para o ouvinte todas essas informações, fala do trio de arbitragem, vai analisando tudo. Também tem os comentários de opinião. Vê o jogo, acaba o jogo, aí desce para a zona mista. Aí você já vai com as perguntas na mente, já vai pensando, pô, o que eu posso perguntar, para quem que eu posso falar. A zona mista você descobre na hora quem vai passar ali. Mas, por exemplo, já dá para imaginar, São Paulo ganha do Sport de 2-0, 2 gols do Lucas. Vai passar o Lucas, não vai passar um cara que não fez uma boa partida. Já vai pensando nisso, já pensando nas perguntas do meu dia. Você desce lá, aí, por exemplo, o jogo deve acabar umas 8h30, considerando todo esse processo, aí você sai umas 10h30 do estádio do Morumbi, dependendo até a hora Caraca. quanto que eles demoram, porque tem jogo que é pegado, tem jogo que os caras ficam no vestiário mesmo, os caras demoram pra caramba, e aí você acaba saindo bem tarde do estádio. É um trabalho que você demanda o dia inteiro. Mas é o que eu falei, sempre foi um sonho trabalhar com isso, é uma parada que eu gosto, é uma parada que eu me sinto bem fazendo, e ainda mais
em ambientes com o jogo do São Paulo, mas também já fiz vários jogos do Palmeiras. Pô, Palmeiras lá no Allianz também é muito da hora, é mais longe da minha casa, mas também é uma experiência que vale muito a pena.